Olá, povo de Deus, povo abençoado. Que bom estarmos prontos para começarmos a falar sobre um assunto tão, mas tão importante. Sejam bem-vindos, Henrique, Laodiceia, minha mãe querida. Te amo, mãe. Henrique, Stefan, William. Oh, meu pastor Bruno Albino, é forte, Brasil. Opa, professor Ian, fique à vontade, vamos junto mergulhar. Gilda, Zélia Luther, Drica, Rodrigo, Laripene Lopes, Gilda, olha aí, gente, vamos entrando. Olha, lá do Mato Grosso do Sul, Miriam Silene, que bênção, que bom, amados. Vamos, a chave da sabedoria é a oração, né? Nós vamos mergulhar nisso, vamos entender por que ela é a chave da sabedoria. São Paulo, Zona Sul, olha aí, São Paulo junto com a gente. Que grande bênção. Que grande bênção podemos estar. O pastor Gustavo já está entrando para a live. Boa tarde, a Tina, a Silene, a Caju, Brasília aí, meu pastor. Fala, meu Dru. É muita glória misturada com vitória. Olha aí, quanta gente boa chegando aí, meu pastor. Só gente preciosa, rapaz. Salvador, Bahia, João Molevade, Minas Gerais. Pastora Ana Borges, de Recife. Anne. Arraial do Cabo. Olha aí. Que bênção, Zelita. Glória a Deus. Professor Ian aí, olha, vento no fogo. Oi, gente, para quem está... A BH da CCLN, ontem eu estive lá ministrando com os irmãos, foi muito precioso. São Luís do Maranhão, Amapá, Alcance de Paranaguá, do amado pastor Luciano Subirá. Irmãos, para quem está me seguindo, ainda não conhece o pastor Gustavo Pobel, eu quero muito recomendar você, depois da live, para você seguir o nosso amado pastor Gustavo. Ele tem postado coisas tão abençoadoras para o nosso coração. O pastor Gustavo, gente, eu vou falar assim que é assim que a gente se trata, tá, gente? Mas o Gu, ele é uma pessoa que me inspira muito. Se Deus tem me levado a lugares diferentes, a de Undermi, na Flórida, a Júlia, São Paulo. Mas se Deus tem me levado a lugares diferentes, é porque Deus usou pessoas igual o Gustavo. Gustavo é um homem simples, humilde, um servo de Deus, cheio do Espírito Santo. Um mestre da palavra aqui no Carisma, no nosso seminário aqui em Lagoinha. Ele é professor da matéria Realidades da Nova Criação. Essa matéria, para quem não sabe, ela fala sobre o novo nascimento, sobre a dimensão da nova criatura. E ele também dá aula sobre o espírito humano. E eu quero já dar as boas-vindas para ele dar uma saudação pessoal e a gente poder começar no nosso tema de hoje. Fala, meu Gu. Glória a Deus, Madru. Cara, prazer, um privilégio poder estar aqui. Eu sei que você está numa jornada muito especial, né, com relação ao tema de sabedoria. E é uma honra poder participar aqui com você sobre esse tempo, né, de sabedoria e ainda mais falando sobre oração, né, cara? Oração é tudo na nossa vida cristã, né? E eu conheço a sua vida, os seus bastidores e realmente você é um homem de oração, tem experimentado muito nessa área e vai ser um prazer poder compartilhar contigo esse tema aqui. Glória a Deus. Quando você estava falando, eu já estava mandando aqui, ó. Entrei no aviãozinho do lado do comentário e já fui chamando o pessoal. Isso que eu ia falar. Aí, faça isso, viu, gente? Entra no aviãozinho e chama chama esse aviãozinho aqui, ó, gente, ó. Do ladinho para compartilhar essa conversa, para mais gente saber, né? A gente tenta divulgar, mas sempre tem gente que fala assim, eu não estava na hora, eu perdi, né? Então, compartilha com a pessoa para que ela possa entrar com a gente, para que ela possa estar junto conosco. Na verdade, como o pastor Gustavo falou, gente, eu estou começando uma série. Nós vamos estar todos os horários de meio-dia, sempre meio-dia é o nosso encontro, para falar sobre oração, a chave da sabedoria. Em cada meio-dia, né? Cada meio-dia a gente vai estar recebendo um convidado. Amanhã nós vamos estar recebendo o querido pastor Luciano Subirá, vai estar aqui com a gente na live.
E tanta gente querida ao longo da semana vai estar com a gente. Então, não deixe de compartilhar. Queremos também encorajar você que está vendo essa live. Ao final da live, nós estamos hoje... Hoje é o penúltimo dia da promoção. Amanhã a gente está lançando o curso Sabedoria para o Dia a Dia, um comentário versículo por versículo de Tiago. Mas eu ainda estou com um desconto, um super desconto para quem quiser receber esse desconto, né? Vai ser uma promoção muito especial. Para participar da promoção é muito simples. Você só precisa ir no link na bio, no meu perfil, e clicar no link que está lá. E você vai entrar num grupo onde você vai receber todas as informações. Hoje, para participar desse super desconto, hoje é o penúltimo dia. Amanhã é o último. Também, se hoje é o penúltimo, amanhã é o último, né? Que revelação revelada. Mas hoje é o penúltimo dia do desconto, penúltimo dia da promoção. Então, já entra hoje, já garante hoje o seu desconto, né? Para que você possa participar, né? Vai ser muito bom poder ter você nesse desconto. Eu creio que vai abençoar muito, vai valer a pena participar lá e vai ser uma grande bênção, né? A minha esposa passou lembrando do aviãozinho de novo para você compartilhar essa live com mais gente, né? Mas eu quero poder mergulhar sobre esse assunto com você, Gu. E por que eu já queria antecipar, por que a gente está colocando uma live ou estabelecendo esse tema, oração, a chave da sabedoria? Porque lá em Tiago, capítulo 1, verso de número 5, a palavra de Deus ela diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ou seja, clame a Deus, que dá liberalmente e nada lhes impropera. Ou seja, Deus dá liberalmente a sabedoria através da oração. Tiago deixa isso bem claro. Ou seja, há um clamor que precisa acontecer para que haja sabedoria. Quando a gente fala isso, a gente percebe que então há uma conexão entre oração e sabedoria. Se a gente for pensar sobre esse prisma, Gu, o que a gente pode pensar? Por que não é só essa questão da sabedoria como uma realidade conectada ao pedido, mas por que a sabedoria, por que você crê que a sabedoria também está conectada à sabedoria? Então, André, você foi muito preciso já quando abrindo, né, o livro de Tiago. Tiago, a primeira instrução que ele dá para a igreja é isso: você quer sabedoria? Peça a Deus, que dá, né, a todo que pede de forma liberal. Peça a Deus que ele vai dar de forma liberal, na verdade. Peça sem duvidar, né, não seja inconstante, mas peça a Deus. Peça o quê? Peça sabedoria. Se nós lembrarmos de Provérbios, né, no capítulo 1, a Bíblia vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se nós linkarmos o livro de Provérbios, começando dizendo que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor, então Tiago vai estar dizendo, olha, se você precisa de sabedoria, primeiro, peça a Deus, porque ele é a fonte de toda sabedoria. E segundo, a oração é um instrumento para temermos ao Senhor. Temer a Deus é reconhecê-lo, é honrá-lo, é discerni-lo, né? É experimentá-lo. Então, a oração é uma chave de conhecimento de Deus. Em oração, eu conheço a Deus. Eu acesso a Deus, eu temo a Deus, eu reconheço quem Ele é e o que Ele tem para me dar. Por isso que Tiago diz, olha, se você precisa de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus que está pronto para te dar de forma liberal. Você falando de oração e a sabedoria, me ocorreu algo. Eu acho que Tiago já manda pedir, Tiago 1,5, manda pedir sabedoria, porque quando a gente já entende que é pela oração que eu recebo sabedoria, é como se a gente tivesse aquela perspectiva de sair de nós. Então, a fonte da sabedoria não sou eu. Porque Sim. Quando eu peço a Deus, eu já estou reconhecendo que a fonte da sabedoria é o Senhor. Ou seja, eu estou cumprindo o que Provérbios disse, né? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Sim. Não se estribes na sua própria sabedoria. O homem tem uma tendência muito grande a achar que sabe. Mas a oração já expulsa o homem de si mesmo para dizer o seguinte: ei, quem é a fonte da sabedoria não é você. Isso já é um princípio claro de sabedoria. Reconhecimento de que a sabedoria não vem de nós.
ela vem de Deus. Ela tem uma fonte, ela tem um recurso que está no Senhor. Ou seja, quem sabe o melhor para a minha vida não sou eu. É por isso que quanto mais eu oro, mais reconheço que Deus é a fonte da sabedoria. Quanto menos eu oro, mais eu dependo da minha sabedoria. De forma tão prática e clara, né? Como Provérbios também, no capítulo 3, ele vai dizer sobre isso, né? Confia no Senhor de todo o seu coração. Uma parte que você já citou, não se apoia ou não se estribe no seu próprio entendimento. E aí o versículo 5 diz assim: reconheçam em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Qual é a forma de nós reconhecermos ao Senhor? Primeiro, conhecendo, através de uma vida clara ou prática de oração. Né? A gente só pode reconhecer quem nós conhecemos. Então, parte do pressuposto que a oração é o lugar de conhecer a Deus. E por isso receber a sabedoria de quem Deus é. E conhecendo a sabedoria, né? Conhecendo pela oração em sabedoria de quem Deus é, nós vamos também discernir o que é que ele faz. A gente pode ter a expressão que Deus só pode fazer com as mãos a partir de quem ele é. Então, em oração, nós conhecemos a Deus. Quem é o seu caráter, a sua identidade, a sua forma de ação. E depois, quando nós estamos debaixo da ação divina, sabemos, olha, isso é Deus operando, porque ele só faz a partir de quem ele é. Eu conheci ele em oração. Então, eu confio, eu reconheço. E porque eu reconheço, eu sei que ele está agindo. Esse agir é divino, porque eu conheci ele na oração. Mas sem conhecer a Deus em oração, nós não o reconheceremos no nosso dia a dia. É uma chave para a gente poder entender a Deus e a sua ação, a sabedoria. É incrível, Gu, como é que a gente vê Deus como fonte de sabedoria na oração e percebe Jesus como um homem, né? Vivendo como um homem na terra. Ele está vivendo uma vida de oração, querendo clamar ou querendo viver a sabedoria que o Pai tinha para ele. Como é que a gente pode ver essa sabedoria na vida de Jesus com a vida de oração de Jesus? Meu Deus, um tempo atrás eu fiz um estudo sobre a cronologia do exemplo de vida de Jesus na sua vida de oração. Uau. E, cara, primeiro a gente pode começar entendendo, por exemplo, Mateus capítulo 4, quando ele é batizado por João, no finalzinho do capítulo 3 de Mateus, e a Bíblia diz que enquanto ele está sendo batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba, ele ouve do Pai: tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. Parece que tudo vai acontecer a partir dali. Mas a Bíblia diz que o mesmo Espírito que o encheu ali no batismo, o mesmo Espírito o impeliu ao deserto. E Jesus, então, passa 40 dias. Ele não passa 40 dias sendo tentado apenas. Ele não passa 40 dias ali só passando um tempo à parte. Não, ele vai praticar uma palavra que às vezes nós perdemos tanto no nosso dia a dia de hoje, né? É a palavra solitude, que é passar um tempo a sós de qualidade, um tempo de qualidade a sós com Deus e consigo mesmo, o que nós poderíamos definir como oração. Então ele passa 40 dias orando. A palavra escrita que ele conhecia muito bem, a palavra rema que ele tinha ouvido do Pai: tu és meu filho amado, e guiado pelo Espírito Santo. O que Jesus nos mostra em Mateus capítulo 4? Que ele vai orar, ou ter um tempo especial de oração, para começar algo importante na sua vida, no seu ministério. Então, a sabedoria na vida de oração de Jesus nos ensina que toda vez que Deus vai startar algo na nossa vida, nós precisamos gastar um tempo em estar a sós com Deus e conosco mesmo em oração, para poder discernir ou para poder receber ferramentas de Deus, para nós começarmos em Deus, para nós começarmos na autorização de Deus, no recurso de Deus, no tempo de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Então, quando a gente vai começar algo, geralmente a gente está ansioso, está animado, tem tanta coisa envolvida. Mas Jesus, ele colocou todos esses outros sentimentos de lado, depois de 30 anos de preparo. Ele, cheio do Espírito Santo, com a palavra o autorizando sobre quem ele era, filho amado, cheio do Espírito Santo, da palavra do Pai, no Pai do coração. Mesmo assim, ele passa 40 dias em oração para começar algo muito importante, que era o seu ministério. Então, nós precisamos gastar também esse tempo, né? Ao startar coisas importantes na nossa vida, começar. Acho que ficou. Voltou. Aqui. Para começarmos em oração projetos importantes que Deus tem confiado nas nossas vidas. Não é sair fazendo.
mas recebemos de Deus em oração e precisamos nos preparar em oração para começarmos coisas importantes. Esse é um dos exemplos da vida e do ministério de Jesus. Jesus é muito forte quando ele vive essa vida de oração, porque a palavra diz que ele só fazia aquilo que ele tinha visto o Pai fazer. E só há um lugar onde nós vemos isso muito forte, porque a Bíblia vai falar de Jesus passando vigílias da noite. Alguns momentos são 3 vigílias, 4 vigílias da noite que dão 12 horas de oração. Por exemplo, antes de escolher os 12 discípulos, Jesus passou 12 horas de oração. Alguém uma vez quis brincar com isso, falou assim, foi 1 hora de oração para cada um. Mas ele ouviu do Pai, soube o que o Pai tinha para ele, para escolher. Tem muita gente escolhendo coisas sem passar um tempo de qualidade na oração. A sabedoria para as escolhas mostra aquilo que Jesus é uma das questões que a gente precisa de sabedoria, é para escolhas. Jesus escolhe, antes de escolher os 12 discípulos, ele passa orando. Nós precisamos passar tempos em escolhas na nossa vida orando. Eu já vi tanta gente sem nenhum tipo de temor, fazendo escolhas sem passar tempos de qualidade em oração. E ele não está com a sabedoria de Deus escolhendo o que é próprio para ele. Isso começa a fazer com que as pessoas não enxerguem aquilo do ponto de vista de Deus. No sábado, na live com o pastor Mineiro, sábado, na sexta-feira, eu estava começando e falando sobre uma definição de sabedoria. Sabedoria, Russell Shedd define sabedoria como ver a vida com os olhos de Deus. Uau! Sabedoria é ver a vida com os olhos de Deus. E a oração nos leva para esse lugar onde vemos a vida com os olhos de Deus. Maravilhoso. Ou seja, vemos o panorama, né, do jeito que Deus está vendo. Jesus só fazia aquilo que ele tinha visto o Pai fazer. Olha como o link dessas 2 definições fica bem interessante, né? Sabedoria é ver a vida com os olhos de Deus. E Jesus só fazia aquilo que ele tinha visto o Pai fazer. Ou seja, o Pai realizava e Jesus via isso. Agora, a oração é o segredo disso. Na oração há uma percepção interna. Eu vi que passou uma pergunta aqui, a gente fica falando, gente, e de vez em quando dá uma olhadinha para ver se a gente consegue encaixar alguma coisa. Eu gostei de uma colocação que alguém fez. A questão não é nem oração, alguém falou. A questão é ouvir. Vamos pensar aqui juntos, Gu. Realmente, eu estou orando, mas será que eu estou ouvindo? Será que eu estou recebendo? Como a gente discernir a voz e a direção do Espírito Santo em oração? Como discernir, Gu? Pressionando ainda, eu vou chegar nesse aspecto que você falou, Drew, pressionando ainda no que Jesus passou a noite inteira para ter uma escolha de algo muito importante. Se nós pensarmos nos discípulos, a Bíblia diz que nos céus da Nova Jerusalém estão 12 portas com o nome dos 12 discípulos, né? Então, quer dizer, era uma escolha que ele teria e esse teria um impacto para toda a eternidade. Então, Jesus ele para fazer escolhas importantes. E o que ele faz entre o que ele precisa fazer como escolha e o resultado dessa escolha? Uma noite inteira em oração. Você até brincou, falou que é 1 hora para cada discípulo. Mas a gente consegue entender. Ele não estava lá diante do Senhor só assim, Pai, me mostra o nome. Pai, eu quero saber se fulano. Não, ele estava expondo o seu coração à vontade do Pai. E isso é o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 7, disse, vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então Jesus ele se expôs à vontade do Pai em oração durante uma noite inteira. Porque isso o capacitaria para fazer as melhores escolhas. Jesus escolheu quem ele quis, a Bíblia diz, para estarem com eles e para depois os enviarem. Mas essa escolha que estava nas mãos dele, como muitas escolhas estão nas nossas mãos, a gente não pode dizer, Senhor, escolhe para nós. Mas, Senhor, em oração eu exponho o meu coração para que o teu desejo, a tua vontade, até mesmo a tua escolha seja vamos dizer assim, a base da minha escolha. E aí se cumpre 1 João capítulo 5, versículo 13 e 14, que diz, essa é a confiança que temos para com Deus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que temos dele aquilo que nos pedimos. Então, é interessante que
quando nós podemos pressionar sobre isso? Bom, se a oração não é só o lugar de acertar uma vontade, Deus tem uma vontade, eu quero então, no lugar de oração, acertar essa vontade. Eu quero saber qual é a vontade de Deus no sentido de uma tentativa em oração. Não é uma tentativa em oração. É um coração rendido em oração debaixo da influência do conhecimento da vontade de Deus. E aí nós entendemos, então, que as Escrituras, elas falam ao nosso coração nesse lugar de oração. Quantas vezes nós temos a leitura bíblica diária, né? Ou então de tempo em tempo, como a Bíblia diz lá em Salmos de número 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho. No versículo 2 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Muitas vezes uma leitura que fazemos, diária ou temporária, ou de tempos em tempos, ela vai ter significado no lugar da oração. E na oração, essa palavra que foi lida, ela vai ser descoberta, ela vai ser experimentada, ela vai ser conhecida. E aí começa a ser vivido esse lugar de oração que Jesus ensinou, João 15:7. Se vós estiverdes em mim. Pode aí entender o lugar de comunhão da redenção, ou podemos entender o lugar da oração. Se vós estiverdes em mim, em oração. E aí, no lugar de oração, as palavras dele são experimentadas. E as minhas palavras estiverem em vós. Então, é quando a palavra de Deus ela tem experimento, ela tem sentido, ela se comunica ao meu coração. No lugar de oração, a palavra de Deus revela a vontade de Deus para a minha vida. E o lugar também é onde o Espírito Santo tem toda a liberdade de inclinar o nosso coração. O que nós chamamos de testemunho interior. Provérbios 21:1 diz, como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Segundo o seu querer, ele o inclina. Então é no lugar de oração que nós rendemos o nosso coração e colocamos ele na mão do Espírito Santo, vamos dizer assim. E aí nós entendemos esse inclinar, esse testemunho íntimo, esse lugar onde o Espírito Santo comunica as suas direções. Muitas vezes não são com palavras, vamos dizer assim... É uma voz audível, né? Toda hora, né? Oh, meu filho. Filho meu, ou filha minha, assim, assim, assim. Existem momentos, sim, de um momento sobrenatural, extraordinário que Deus fala, como Pedro ouviu no lugar de oração, né? Dizendo, olha, o lençol mata e come e tal. Mas a maioria dos momentos são como esse rio. Como é que você discerne um rio? Através do seu fluxo, através das direções que o fluxo do rio tem. Muitas vezes o Senhor inclina o nosso coração e aí nós entendemos, Senhor, essa é a tua vontade e há um fluxo de Deus para aquela direção. Mas a gente só pode discernir isso no lugar de oração e aí sim é o lugar onde João vai dizer, né? Essa é a confiança que temos para com Deus. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Porque estamos seguindo o fluxo da direção de Deus que conhecemos em oração. Uma aspas bem rapidinho, Andrew. A gente percebe, né, quando Jesus não indo lá para Moisés, quando Moisés ele ora dizendo, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. E há um outro momento também tão apertado que Moisés ele ora dizendo, Pai, você está me fazendo uma proposta, Deus, de desfazer esse povo e refazer esse povo através de mim, Senhor, mas o que as nações vão dizer? Pai, é o teu povo, Deus é o teu povo, o Senhor disse que daria. E aí o próprio Moisés, ele diz, Senhor, se o Senhor não for conosco, não vá. E antes mesmo ele disse, Senhor, não faça isso, antes risca o meu nome no livro da vida. Ele estava dizendo assim, Deus, tem misericórdia. Agora, se nós olharmos para Deus e para Moisés, parece que Moisés está mais misericordioso do que o próprio Deus. Dizendo, Deus, não mata esse povo, Deus, não desiste deles. Moisés é mais misericordioso do que Deus? Lógico que não. Mas Moisés tinha passado 40 dias e depois voltou e ficou mais 40 dias diante do Senhor. E então ele conheceu o coração de Deus. O pastor Paulo César tem uma fala. Você falou de Subirá, eu lembrei do nosso pastor Paulo César, ele diz que a verdadeira intercessão não é saber orar, mas é gastar tempo suficiente na oração para saber qual é a vontade de Deus que nós devemos orar. Uau. Então Moisés ele estava tão impregnado da vontade de Deus que Deus queria conduzir o povo que quando Deus disse, não, eu não vou, ou então eu vou matar esse povo para fazer de novo, Moisés conhecia o coração de Deus e disse, Senhor, não é essa a tua vontade. A tua vontade é que o Senhor os conduza, a tua vontade é que o Senhor possa passar com a minha liderança. Deus não está tendo um diálogo com Moisés, Deus está tendo um monólogo, né? Deus compartilhou o coração dele com Moisés, e os dois estão
a realidade da justiça e da misericórdia estão se beijando na conversa. Há um compartilhar do coração de Deus conosco. Há uma relação de compartilhamento. O próprio Espírito, Romanos 8,16, diz que o próprio Espírito, ele testifica com o nosso Espírito. Ser dirigido por Deus é ter o próprio Espírito Santo testificando no nosso Espírito. Como dissemos, não é pode até ser uma manifestação sobrenatural, uma voz audível, algo espetacular. Mas o Espírito Santo testifica no nosso interior, no nosso íntimo, ele compartilha o coração dele. Eu costumo dar uma ilustração sobre o testemunho interior, que o testemunho interior é igual fome para o corpo. A fome para o corpo físico, ela não tem voz, né? Ela não diz, vá ao McDonald's e coma um Big Mac. A gente simplesmente percebe que é a hora de comer. A gente simplesmente percebe que é a hora de se alimentar. Não há uma voz, não há um barulho, mas há uma percepção. A gente, às vezes, não está ouvindo a voz de Deus porque a gente está esperando um anjo bradar, uma trombeta tocar, mas o Espírito de Deus dentro de nós já tem uma impressão dentro de nós. Já há algo do coração de Deus compartilhado ao nosso coração. E essa realidade é poderosa. E a gente, quando às vezes está orando, né, fluindo, e de repente vem uma impressão, uma sabedoria de Deus, parece que colada no nosso espírito, tão forte, que a gente não sabe nem descrever direito, mas a gente sabe, não, é isso que Deus tem para a minha vida. Né? A luz, quando a gente aperta ela não é barulhenta. Né? Você entra no seu quarto escuro, aperta lá o botão, né? A luz não diz, a luz acendeu. A luz simplesmente invade o ambiente silenciosamente e nos faz ver o que está ali dentro. Na oração, a luz da presença de Deus, ela invade o nosso coração, às vezes sem barulho algum, mas trazendo discernimento interno do que é a vontade de Deus para nós. Eu acho que todo mundo já teve aquela experiência de estar num momento turbulento, sem saber o que fazer, e foi orar, e de repente você nem ouviu voz audível nenhuma, nem anjo nenhum, mas parece que dentro de você uma certeza absurda envolveu você, dizendo assim, não, esse problema está desse jeito, mas eu sei que Deus vai agir, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ou seja, na oração, a sabedoria de Deus penetrou o nosso íntimo para nos acalmar e dizer, peraí, Deus está no controle, as coisas vão mudar. Por que tem tanta gente desesperada com essas circunstâncias de pandemia? Porque, irmãos, tem muita gente que abandonou o aposento da oração. Nós, sim, vemos e reconhecemos os problemas. A mídia está aí, as notícias estão aí. Mas, amados, é muito importante a gente perceber que a oração, o lugar de oração traz uma sabedoria além do que os nossos olhos podem ver. É por isso que você olha para alguém que está orando, que está buscando a Deus e fala assim, cara, se tanto problema, você está em paz. Estou em paz. Porque na oração uma sabedoria de Deus me acalmou. Para saber de verdade. A Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, há um saber que Ele é Deus quando nos aquietamos em oração. Quando buscamos a Ele. Há um saber muito maior do que o saber mental. Um saber no espírito, no íntimo, no coração, com um testemunho de que Ele é Deus e Ele está acima de tudo isso, né? É tremendo. O que você está falando, Pedro, o apóstolo Pedro deixou isso de uma forma tão clara para nós aqui. A Bíblia diz, em 2 Pedro 1,19, diz, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazeis bem atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, ele está dizendo que esse lugar da oração, a palavra de Deus, ela se torna em um lugar tenebroso, uma candeia. E uma vez que essa candeia ilumina o lugar tenebroso, quer dizer, o lugar das dúvidas, o lugar das ansiedades, o lugar das preocupações, quando nós cedemos o nosso coração a Deus em oração, como a Bíblia diz, não andeis ansiosos, né? E lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, essas expressões, quando nós estamos nesse lugar de oração, a palavra de Deus, ela se acende como uma candeia em lugar tenebroso. Uma vez que se acendeu, nós temos como persegui-la, né?
ir atrás dela, né? Pressioná-la, como nós dizemos, ou permanecer nela até que ela se torne uma estrela da manhã. Ainda existem outras luzes, mas ela é a luz mais forte do que as outras. É a palavra de Deus, são as confirmações do Espírito de Deus que nós temos um lugar de oração. Isso aí é inegociável, né? Isso aí não pode abrir mão. E a gente tem isso tanto na cronologia, na vida de oração de Jesus, e é tão maravilhoso. É incrível como Jesus, em momentos difíceis, continua com um saber maior do que a situação. A Bíblia nos fala lá em João, capítulo 10, que ele foi perseguido pelos religiosos, mas ele sai daquela perseguição e ele vai para o Jordão. E quando ele chega no Jordão, ele permanece ali aonde João primeiramente tinha batizado. Ali, em João 10, diz que ele ficou, e preste atenção, pessoal da live, nessa linha, porque ele ficou no Jordão alguns dias, no lugar onde João primeiramente tinha batizado. Aí vem João 11, quando chega a notícia de Lázaro sobre a enfermidade de Lázaro. Jesus ainda permanece mais ali, até que todo mundo sabe, ele vai até lá, até o túmulo de Lázaro, e o milagre da ressurreição acontece. Mas quando Jesus foi perseguido, quando Jesus quase foi preso, Jesus voltou para o Jordão, no lugar onde João Batista primeiramente tinha batizado. Mas foi nesse lugar onde a Bíblia nos fala que Jesus foi batizado nas águas, os céus se abriram e o Pai disse: tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E veio o Espírito Santo na forma de uma pomba. Jesus, quando foi perseguido, voltou ao Jordão. Simbolicamente, essa volta ao Jordão, esse lugar da volta ao Jordão é o lugar da comunhão. É o lugar onde ele tinha recebido e ouvido a voz do Pai, dizendo: tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Amados, quando a gente é perseguido, quando as situações vêm sobre a nossa vida, Aleluia. Volte ao Jordão da oração, né? Volte a esse lugar onde você ouviu o Pai dizer: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Muita gente rejeitada volta para um lugar que não é o lugar do Jordão. Na verdade, ele vai para um lugar de solidão, ele vai para um lugar de autodesprezo, autocomiseração. Mas Deus está, através dessa live, quem sabe, te chamando para essa volta ao Jordão. Essa volta onde você tem um testemunho do Pai dizendo para você: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quem volta ao Jordão pode chegar e estar no lugar para ressuscitar Lázaro. Aleluia. Né? É precioso esse lugar onde nós voltamos daquilo que Deus nos falou. Nós voltamos do Jordão onde ouvimos o Pai falar. Geralmente, quando fazemos isso, renovamos as nossas forças de situações tão terríveis que nós passamos para entrar numa estrada onde nós sabemos que a enfermidade de Lázaro não vai ser para a morte, mas vai ser para a vida, vai ser para a ressurreição. Aleluia. Né? Isso é muito precioso. Aleluia. Vai falando aí, meu Deus. Tô me empolgando, eu te chamo e fico falando igual uma matraca. Não, duas coisas para acrescentar. Um dia alguém me perguntou qual a diferença entre remorso e arrependimento. E eu falei: meu Deus, qual a diferença entre remorso e arrependimento? Como é que descobri isso, né? E aí nós temos dois exemplos. O exemplo de Pedro, que passa por um arrependimento, e de Judas, que apenas teve remorso. Qual a diferença, então, de remorso e arrependimento, segundo esses dois exemplos? Foi tão simples o que saltou do meu coração, é que quando em Lucas capítulo 22, Pedro nega Jesus 3 vezes, a Bíblia diz que Pedro, depois que o negou, né, olhou para Jesus e viu Jesus olhando para ele. Isso é tão forte, é tão especial, né? Jesus, então, ele encontra o olhar com Pedro e a Bíblia diz que Pedro se lembrou da palavra que Jesus disse. E aí tem a expressão que ele chorou depois e tudo mais. Mas olha que interessante, quando Pedro nega e naquele pátio ele consegue cruzar a vista com Jesus, naquele cruzamento de vista, a Bíblia diz que Pedro se lembra da palavra que Jesus tinha dito. Então, qual é a diferença entre remorso e arrependimento? Arrependimento só tem quem deixou a palavra de Deus gerar uma referência divina no seu coração.
E Eita. remorso? Remorso é depois de um erro. Não olharam, não ter um lugar para se retornar em Deus. Aonde Judas volta? Ele volta para o lugar religioso, para o lugar onde, ou para quem ele tinha vendido Jesus as 30 moedas. Quer dizer, ele até tenta, em remorso, jogar as 30 moedas, dizer o que eu fiz, né? Como se fosse, o que vocês me levaram a fazer? No lugar da religião, vocês tinham que ter me instruído quem ele era, e não atraí-lo. Em outras palavras, ele não teve para onde voltar. Mas Pedro teve aonde voltar porque a palavra criou nele uma referência divina. No lugar da oração. Uau! É no lugar Uau! onde nós voltamos às palavras que Deus já deu ao nosso coração, que são referências divinas. E nós voltamos para esse lugar da reconexão. Esse lugar do recomeço, esse lugar do reabastecimento. Onde nós ouvimos a voz do Pai, ou voltamos para ouvir a voz do Pai, irmos em segurança. Porque temos a palavra de Deus como a nossa referência divina, que nunca será perdida. Né? E Uau! o segundo, Mas como é e o segundo, importante. não, sim. E o segundo exemplo, na cronologia histórica, voltando aqui para os exemplos da vida de Jesus, em Mateus capítulo 14, Jesus depois ele vai ouvir, como você disse, quando ele ouve acerca que Lázaro, seu amigo, estava enfermo, ele, por uma direção do Espírito Santo, ele continua na presença do Pai em oração. Ele se demora ali mais 2 dias. Por quê? Porque ele não se moveu pela necessidade. Ele se moveu pelo propósito. E quando ele se move ao propósito, os discípulos questionam: Senhor, não foi ali que quiseram te prender, quiseram te matar? E Jesus disse: não são 12 horas à luz do dia? Que anda de dia não tropeça. O que ele está dizendo? Agora eu tenho uma luz da palavra no meu coração, eu tenho uma direção e sobre ela eu vou andar. Mas em um outro momento, Jesus passa, não agora um momento de ter uma firmeza para experimentar ou ser autor de um grande milagre, mas um outro aspecto também, Drew, da sabedoria no lugar de oração é quando Jesus ele ouve da notícia que João o Batista, né, até mesmo seu primo, ele tinha morrido, ele tinha sido decapitado. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 14, 13, que ele se retira para um lugar a sós à parte. O que ele vai fazer nesse lugar à parte? Ele vai orar. Então, em outro momento, nós entendemos que Jesus ele foi para o lugar da oração para encontrar consolo no Espírito Santo. Como homem, ele foi ser consolado pelo Pai, pelo Espírito Santo nesse lugar de oração. E nesse lugar de oração ele encontrou com Deus e consigo mesmo, para superar um pequeno, né? Para superar um luto que ele estava ali como homem. O que quer dizer, a oração é o lugar de reencontrar as nossas referências divinas para avanço, mas também é o lugar de nós abrirmos o nosso coração e sermos consolados e renovados pelo Pai. E termos de Deus a habilidade, né, para poder continuar a caminhada. Nós precisamos fazer de Deus a nossa primeira fonte e não o nosso último recurso. Sim. Nós precisamos fazer de Deus a nossa primeira fonte e não o nosso último recurso. Primeiro eu vou a Ele. O problema nosso é que nós vamos a muita gente na hora da dor. Nós vamos para muitos recursos e fazemos de Deus o último recurso. Não, irmãos. Precisamos fazer de Deus a nossa primeira fonte e não o nosso último recurso. Nós precisamos voltar a Ele. Jesus ouviu do Pai: tu és meu filho amado. Mas quando ele foi perseguido, ele voltou a esse lugar no Jordão onde ele tinha ouvido isso. Quando ele ouviu a notícia de João Batista que tinha morrido, ele voltou ao Pai. Nós precisamos dessa volta, desse retorno, dessa recorrência primária a Deus, desse lugar onde nós vamos direto a Ele, onde falamos: Senhor, está doendo, Senhor, eu não estou entendendo nada, Senhor, olha como é que eu estou, olha essa situação, me ajuda, me dá sabedoria para lidar com isso. O problema é que nós batemos cabeça demais, tem conselhos que vêm para nós na hora da dor, gente, que mais são instrumentos de Satanás do que bênção. Por exemplo, parece muito impressionante quando alguém fala assim, né? Não, eu fui machucado por fulano de tal, aí conta pro amigo. Aí o amigo, ao invés de trazer uma sabedoria de Deus para a vida da pessoa, fica alisando o ego, falando assim: você não merece isso. Você, nossa, quem ele acha que é para falar isso com você? E a pessoa fica ali, parece que alimentando uma mágoa, trazendo uma ofensa ainda mais. Mas quando nós vamos para Deus,
Deus nos ajuda com esse sentimento, nos leva a perdoar, nos leva a ter uma sabedoria para lidar com essa pessoa que fez isso. Nós precisamos desse lugar de volta. Quando Jesus voltou ao Jordão, ele teve uma convicção muito clara da parte de Deus, uma sabedoria para lidar com uma notícia. E a notícia não era boa. Lázaro era alguém que era amigo de Jesus, era alguém que hospedava Jesus em casa. Marta, Maria eram pessoas do convívio. Chegou uma notícia ruim para ele. Mas ao invés de se mover pela necessidade, Jesus ainda esperou mais um pouco para chegar na hora certa de fazer não só uma cura, mas uma ressurreição. Muitas vezes, quando a gente não volta ao Jordão, depois da crítica de pessoas, nós acabamos presos por essas críticas. E gente presa por críticas não ressuscita Lázaro, não leva vida para quem está morto espiritualmente. Porque ele fica lá, eu realmente não presto, tentei pregar, não deu certo, eu não sou um bom pregador, eu não sou uma pessoa assim tão excelente fazendo isso. Ele fica mergulhado tanto na crítica que ele não se levanta para ir para tocar Lázaros que estão mortos. Agora, Jesus volta ao lugar de testemunho porque ele ouve do Pai algo, ele sabia, ele tinha convicção na voz e na direção de Deus. Nós precisamos muito voltar para aquilo que Deus tem, voltar para aquilo que é direção de sabedoria de Deus para lidar com as circunstâncias, principalmente, né, nesse tempo de pandemia, esse tempo tão desafiante que a gente está vivendo. E nós estamos passando nesses momentos, né? Nós, eu digo em geral, nós estamos passando pequenos lutos, ou notícias de grandes necessidades, como era a enfermidade de Lázaro, ou pequenos lutos, ou grandes lutos, como o de João Batista. E aonde nós estamos entregando o nosso coração? Nos momentos ou de grandes necessidades ou de lutos, é que vai determinar se nós vamos ver esses Lázaros ressuscitando, o nosso coração estará disponível para continuar a caminhada, mesmo depois de notícias ruins, como a morte de João Batista. Então, nós precisamos voltar num lugar de oração. Agora, é tão interessante, Maduro, que era tão prioridade na vida de Jesus, o lugar de oração, que nesse começo do capítulo 14, ele ouve acerca da morte de João Batista, ele se retira para um lugar a sós, ele está no luto, ele está curando o seu luto na presença do Pai, no poder do Espírito Santo em oração, isso é claro. Depois ele é acionado pelos discípulos e ele leva os discípulos a um lugar a sós. A multidão sabe que ele está indo, vai até ele, nós conhecemos essa história. Ele para cuidar da multidão ao ponto de produzir ali o milagre da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Pedro, se nós virmos ali no capítulo 14 de Mateus, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, ele está ali em um auge do seu sucesso, 5.000 homens, fora mulheres e crianças sustentados, os discípulos com 12 cestos, está um Pentecoste, uma conferência ali, está uma maravilha. Em vez de Jesus ir para o lugar só da celebração, ele acaba aquele milagre e ele se retira para um lugar à parte, dando uma direção para os discípulos continuarem um trajeto, e ele sobe ao monte, a um lugar de oração. É tão prioridade para Jesus, não só o luto, não só o lugar do momento de dificuldade, mas para buscar uma direção de Deus, como também nesse momento, o que ele faz? Depois de um grande milagre, ele vai para um lugar de oração para dividir com o Pai, ou ceder ao Pai o sucesso do milagre. Então ele vai para o lugar de oração para conferir glória para Deus, o Pai. E o segundo aspecto, ele vai para o lugar de oração para reabastecer as suas energias, os seus renovos. Quer dizer, ele vai para reabastecer as suas forças. Porque depois de ter multiplicado os pães e cuidado dessa multidão, se eu não me engano, em um dos momentos fala que ele ficou 3 dias, né, ali com eles, nesse lugar à parte, ele estava emocionalmente cansado, ele estava fisicamente cansado, mesmo que espiritualmente tinha passado uma grande vitória, mas ele passa um tempo em oração para conferir glória ao Pai e também para refazer as suas forças. E nós descobrimos, então, uma das sabedorias da oração, né, Drew? Há uma verdade, há um princípio espiritual que diz que tudo que nos restaura nos descansa. Né? Algumas pessoas não almoçaram, mas estão almoçando essa palavra aqui que a gente está dividindo, depois a gente vai almoçar. Mas a palavra restaurante vem do lugar de restauração. Então, quando a gente para comer, nós então estamos comendo, e o que comemos nos restaura. Tudo que nos restaura nos descansa.
passamos o dia inteiro, por exemplo, cansados do trabalho, e a gente quer uma boa cama. E o dormir nos restaura, e por isso nos descansa. Ter um tempo de comunhão com amigos, né, que a gente ama tanto, ter um tempo juntos, passar um tempo tomando café, restaura a nossa alma. E porque nos restaura, nos descansa. Agora, pera lá. Existe uma necessidade de restauração espiritual, que só encontramos no lugar da oração. Às vezes estamos cansados, mesmo comendo bem, mesmo dormindo bem, mesmo tendo tempo de comunhão com pessoas que amamos, mas ainda estamos cansados. Por quê? Porque existe um nível de restauração que Jesus nos ensina depois de um milagre. Ir um lugar à parte para estar com Deus em tempo de conferir glória a Deus e se restaurar. Porque é na oração que nós nos restauramos, e tudo que nos restaura nos descansa. Tem hora que não é comida, não é comer, não é comunhão com irmãos, mas é restaurar a nossa vida com Deus em oração. É descansar na restauração que só temos no lugar de oração. Nunca mais eu vou no restaurante do mesmo jeito. Vamos restaurar. Caraca! Gente, tomara que vocês estejam pegando nota aí, que eu tô aqui. Tudo que no restaurante, restaura, né? A ideia de nos restaurarmos para descansar. É impressionante como em oração é precioso a gente entender uma coisa. Quando a gente fica muito tempo sem comer, a gente fica... Cada um tem a sua reação, né? Uns ficam cansados, outros ficam mal-humorados, nervosos, dando resposta atravessada. Agora, pessoal da live, presta atenção nisso. Se a gente ficou sem comer e está dando resposta atravessada para os outros, nervoso, alguém vem falar alguma coisa do trabalho, alguma coisa que você fala, não, a culpa é sua, não, é porque isso. Não, a culpa não é de ninguém. A culpa é da refeição que você não fez. A gente, às vezes, está colocando a culpa em pandemia, na família, na questão financeira, mas a questão não são as circunstâncias ao redor. É a alimentação espiritual que nós não fizemos. Muitas vezes não estamos sendo restaurados e descansando porque nós estamos colocando a culpa em tanta coisa, não reconhecendo, na verdade, o porquê nós estamos mal-humorados, nervosos, ansiosos, porque nós não estamos nos alimentando do pão vivo que desceu do céu. Eu acho impressionante. Se tinha alguém... E nos ajuda em muita coisa. Até mesmo no dia de descanso que nós temos da nossa semana, né? A gente tem aquela ideia do dia de descanso, é o dia, talvez, de completar a série, ou então de ver um filme atrás do outro. E isso tudo é importante no sentido de lazer. Mas existe um nível de descanso que a gente só vai achar quando colocarmos isso no nosso dia a dia, em outras maratonas também, para estarmos com Deus, até sermos restaurados. Você não tira o celular da tomada enquanto ele estiver com 10%, 20%, porque não é suficiente para vencer um dia inteiro de trabalho. Então, a gente precisa estar no lugar de oração até estar com a bateria cheia para que possamos suportar o que precisamos vencer no nosso dia a dia. A gente pensa, né, Gu? Os escravos de Israel ficaram lá em Faraó vivendo escravidão e opressão de Faraó. Moisés, primeiros 40 anos de Moisés, ele passou na corte egípcia comendo do bom e do melhor. Até mesmo quando ele fugiu para o deserto, ele ficou com o seu sogro Jetro cuidando das ovelhas. Ele não passou pelo deserto de uma forma, vamos dizer assim, de necessidade extrema. Agora, Moisés ficou 40 anos na corte egípcia comendo do bom e do melhor. Mas Moisés não está no deserto reclamando do deserto. Como o povo de Israel, que só tinha provado, não foi a corte egípcia, tinha provado só opressão e escravidão. Agora, por que Moisés, que vamos dizer assim, naturalmente, tinha motivos, vamos dizer assim, para reclamar do deserto, mais do que os escravos do Egito? Por que Moisés não é um reclamão em murmuração? É a vida de Moisés como foi a vida daqueles escravos. Porque Moisés estava no cume do monte. Quem fica no pé do monte reclama do deserto. Quem fica no cume do monte só tem espaço para adorar e viver os milagres. Aleluia. Aleluia. Isso é tão maravilhoso. Como líderes, né? Muitos líderes também estão aí, né, junto conosco nessa live. Como líderes, nós temos que ter o lugar de oração
lugar de solitude com Deus para nós, com todo o respeito da palavra, mas para nós nos desembriagarmos de problemas, desembriagarmos de pressões humanas. A gente precisa desse lugar de sobriedade em Deus, que só encontramos um lugar de oração. Quando eu estava lendo, quando eu entendi isso, porque você falou de oração, e é realmente uma verdade muito clara. Eu fiquei lendo aquele texto que Moisés está lá no lugar de oração, aí Arão ele vai ser pressionado pelo povo, e aí ele faz um bezerro de ouro com o ouro que o povo traz. Aí uma impressão é falar assim: Arão, por que você não foi junto com Moisés, Arão? Porque embriagado com o povo, você produziu um lugar de idolatria que já estava no coração do próprio povo. O líder não consegue promover a vontade de Deus no meio da sua liderança, do seu povo, se ele não estiver desembriagado dos problemas do povo e estiver sóbrio com Deus em oração. É na sobriedade com Deus que nós podemos descer do monte da oração e poder realmente manifestar ou liderar através da vontade de Deus. Sem esse lugar de oração, a gente só vai replicar o que já está no coração das pessoas. E o nosso coração também. Irmão, irmã, desembriague-se desses problemas que nós estamos vendo todos os dias. Aonde? Nesse lugar de oração. Amados, dá para ficar aqui a tarde toda com o pastor Gustavo Pobel, mergulhando em oração. Na verdade, nós vamos ter esse encontro de oração todo dia ao meio-dia, né? Aleluia. De segunda a sexta-feira, nós vamos falar sobre isso. Oração, a chave da sabedoria. Amanhã vai estar conosco o nosso amado pastor Luciano Subirá para falar sobre isso. Acho que Subirá, oração e sabedoria é uma conexão, né? Uau! Não perderei por nada. Você não pode perder por nada amanhã. O nosso amado pastor Luciano vai estar com a gente. Irmãos, ninguém sai da live, por favor. Deixa esse recado para vocês. Hoje é o penúltimo dia, o penúltimo. Amanhã é o último dia do nosso super desconto para te abençoar no nosso curso Sabedoria de Deus para o Dia a Dia. Essa sabedoria acessada pela oração é o que você vai aprender nesse curso, que é o curso falando comentário versículo por versículo de Tiago. Nesse curso tem o meu livro O Fazer Comprova o Saber. Não deixa para amanhã, as vagas são poucas. Então, o que eu quero dizer para você hoje, agora? Acabou a live, vai no meu perfil, na bio, tem um link lá. Clica nesse link, você vai entrar num grupo e esse grupo vai te dar as informações para que você possa fazer esse curso Sabedoria de Deus para o Dia a Dia. A sabedoria para o dia a dia. Essa sabedoria que nós falamos através da oração. Tá bom? Pastor Gustavo, você me inspira demais. Estava aqui babando. Normalmente, nunca mais vou num restaurante do mesmo jeito. Nunca mais. Aquilo que nos restaura, irmãos, nos descansa. E a gente precisa acessar isso através da oração. O pastor Gustavo, gente, para quem não conhece, segue ele no Instagram. Você vai ser abençoado demais com essas palavras. Ele tem postado coisas tão tremendas. Vá lá no Insta dele, segue ele. Eu creio que você vai ser muito abençoado. Amém, Guto? E antes de encerrar, eu quero também assinar embaixo, né? Tanto o curso da sabedoria que o pastor Drummond está lançando aqui, gente, para nós, quanto também o livro de Tiago que ele escreveu. É fenomenal. Eu li o livro todo, versículo por versículo do livro de Tiago. Essas sacadas aqui que a gente consegue ver uma pinceladazinha, tá no livro de forma completa. E se nós pensarmos, né, Tiago é o Provérbios do Novo Testamento e é extremamente importante. Nos leva à maturidade, nos leva a saber a controlar a nossa língua, leva-nos a entender como não fazer distinção, como não, assim, como ter os relacionamentos entre nós de forma igualitária, sem dificuldade. Fala sobre vida de oração também de uma forma poderosa, mas assim, se eu pudesse dar um tema pincelado, é sobre maturidade. E hoje em dia nós precisamos muito da profundidade da maturidade para viver a vida que Deus tem para nós e para poder suportar esses dias e levar outras pessoas também a poderem experimentar isso. Então, ó, eu recomendo, eu li o livro, você vai fazer o curso, a sua inscrição, vai receber o livro. Eu já li o livro, já reli capítulos, já utilizei para pregações, só o livro já varia o curso inteiro. Agora você imagina o pastor Drummond dando o curso do livro sobre essa sabedoria, levando realmente a um lugar de maturidade
que não tem volta, gente. Muita coisa a gente pode voltar, mas aquilo que a gente aprende em Deus não tem volta. São recursos infinitos para uma vida inteira diante do Senhor. Ó, super recomendo. Obrigado, Du, por fazer Obrigado, parte meu Gu. desse tempo Obrigado aí. pelo carinho. E vai ser demais, vai ser demais. Tem que ser muito ocupado, tá sempre aí trabalhando tanto no reino. Uma igreja tão frutífera que é a Lagoinha Igarapé. Muito obrigado pelo carinho. Quem quiser no meu Insta, toca lá no link. É um super desconto que eu quero te dar, quero te abençoar. Não dá para dar para todo mundo, mas eu criei esse link para abençoar vocês. Obrigado, meu Gu. Obrigado a todo mundo. Ó, te encontro amanhã, meio-dia, hein? Os pastores aqui já estão dentro, tá todo mundo dentro do curso. Vamos embora, hein? Vamos mergulhar. Tchau, gente. Obrigado, meu Gu. Deus abençoe todo mundo.